Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos analisar em detalhes um componente presente em praticamente todo dispositivo computacional moderno: computadores, celulares, consoles de videogames, entre outros, e que a maioria das pessoas utiliza diariamente sem compreender o que ocorre internamente. A gente está falando da CPU, a Graphic Processing Unit, ou em português, a unidade de processamento gráfico. Ao longo desse vídeo, vamos entender o que ela é, por que ela existe, como ela opera de maneira diferente da CPU e quais cálculos ela executa para transformar números em imagens na sua tela. Mas antes de falar da GPU, precisamos responder uma pergunta fundamental: o que é uma imagem do ponto de vista de um computador? Uma imagem é uma grade de pixels. Um monitor Full HD possui 1920 por 1080 pixels, ou seja, 2.073.600 pixels. Cada pixel tem uma cor representada por três valores: vermelho, verde e azul, famoso RGB. Isso significa que, para gerar um único quadro de um jogo, o computador precisa calcular a cor de mais de 2 milhões de quadros, e fazer isso 60 vezes por segundo, para uma experiência fluida de 60 quadros por segundo, os famosos 60 FPS. Isso resulta em mais de 120 milhões de cálculos de cor por segundo, apenas para um monitor básico, sem considerar iluminação, sombras, reflexos ou texturas. A CPU, a unidade central de processamento, é extremamente poderosa, porém foi projetada para executar tarefas complexas e sequenciais, uma após a outra. Ela possui poucos núcleos, entre 8 e 32 dos processadores de uso geral modernos, mas cada núcleo é rápido e capaz de lidar com lógica sofisticada. Isso a torna ideal para executar sistemas operacionais, lógica de jogo e processamento de inteligência artificial. O problema é que calcular a cor de 2 milhões de pixels não é uma tarefa complexa, é uma tarefa repetitiva. A mesma operação deve ser aplicada a milhões de pontos independentes, em paralelo. E é exatamente nesse tipo de cenário que a CPU encontra suas limitações. Sua arquitetura não foi concebida para isso. A GPU foi então desenvolvida precisamente para resolver esse problema. Em vez de contar com poucos núcleos altamente sofisticados, ela possui milhares de núcleos menores e mais simples, todos operando simultaneamente. Uma NVIDIA RTX 4090, por exemplo, conta com 16.384 núcleos de processamento. Um processador convencional possui, tipicamente, 24. A GPU tem quase 700 vezes mais núcleos. A analogia é a seguinte: imagine comparar um professor especialista, capaz de resolver problemas complexos, com uma sala de 1.000 alunos executando uma mesma operação matemática ao mesmo tempo. O professor resolve questões difíceis com profundidade. Os alunos, por outro lado, resolvem coletivamente uma quantidade muito maior de cálculos simples em paralelo. Fisicamente, a GPU pode se apresentar como um chip separado, nas placas de vídeo dedicadas, ou integrado ao mesmo processador, como nos chips da Apple Silicon ou nos processadores modernos da Intel e da AMD. Ela conta com a sua própria memória, denominada VRAM, memória de acesso aleatório de vídeo, extremamente rápida e otimizada para movimentar grandes blocos de dados visuais. A VRAM armazena tudo o que a GPU precisa acessar com rapidez: texturas, buffers de imagem e dados de geometria. Bom, agora chegamos à parte central. Mas como exatamente a GPU transforma os dados de um jogo em uma imagem? Isso ocorre por meio de um processo chamado pipeline gráfico, uma sequência de etapas bem definidas. Vamos percorrer cada uma delas. Etapa 1: Geometria e Vertex Shader. Todo objeto tridimensional em um jogo é composto por triângulos. Um personagem pode ter dezenas de milhares deles. Cada triângulo é definido por três pontos no espaço 3D, chamados vértices. Isso a gente viu em aula. O Vertex Shader é um programa executado na GPU que transforma esses pontos, aplicando a posição da câmera, a rotação do objeto e a perspectiva. É ele que faz um cubo parecer distorcido quando visto de um ângulo oblíquo, simulando o comportamento da percepção visual do mundo real. Etapa 2: Rasterização. Após posicionar os triângulos, a GPU precisa determinar quais pixels da tela cada triângulo ocupa. Esse processo se chama rasterização. É uma operação geométrica que responde à pergunta:
Dados três vértices em coordenadas da tela, quais pixels estão contidos dentro deste triângulo? Etapa 3: Fragment Shader. Para cada pixel identificado pela rasterização, o Fragment Shader entra em ação. É aqui que ocorre o processamento visual mais rico. Ele calcula a cor final do pixel considerando textura, iluminação, sombra e reflexo. Um Fragment Shader moderno pode executar centenas de operações matemáticas por pixel. Etapa 4: Z-Buffer e composição final. Como múltiplos triângulos podem cobrir o mesmo pixel, um personagem à frente de uma parede, por exemplo, a GPU utiliza o Z-Buffer, um mapa de profundidade, para determinar qual objeto está mais próximo da câmera e deve ser exibido. Por fim, todos os pixels calculados são compostos no frame buffer e enviados ao monitor. Todo esse ciclo se repete 60 vezes por segundo em um jogo fluido, ou 144 a 240 vezes em monitores com mais alta taxa de resolução. Mas aí você me pergunta, mas quais são concretamente as operações matemáticas envolvidas? A base de quase tudo em computação gráfica é a álgebra linear, especialmente a multiplicação de matrizes e vetores, como a gente viu em aula. Quando o jogador move a câmera, o que acontece, internamente, é uma multiplicação de matrizes 4x4 aplicada a cada vértice da cena. Essa operação reposiciona cada ponto do espaço tridimensional em relação ao ponto de vista do observador. A iluminação é calculada a partir do produto escalar entre vetores. O ângulo entre a direção da luz e a normal das superfícies determinam a intensidade luminosa naquele ponto. Quanto mais alinhados esses vetores, mais iluminada a superfície. Trata-se da lei de Lambert da física, sendo aplicada em tempo real a milhões de pontos simultaneamente. Reflexos e sombras utilizam raycasting, o cálculo da trajetória de raios de luz a partir de um ponto de origem. Com a tecnologia de ray tracing presente nas GPUs mais modernas, como as séries RTX da NVIDIA e RDNA da AMD, esse processo é acelerado por núcleos de hardware dedicados, os chamados RT Cores, que executam os cálculos de intersecção de raios com muito mais eficiência do que os shaders convencionais. No caso da reprodução de vídeos, a lógica é semelhante, porém mais direta. Os quadros já foram calculados previamente. A GPU decodifica o formato de compressão H.264, H265 ou AV1, utilizando núcleos de hardware específicos. Reconstrói os dados de pixel a partir da forma comprimida, aplica correção de cor e envia o resultado ao monitor. Esse processo consome significativamente menos energia do que se fosse executado pela CPU. Chegamos então a uma distinção fundamental: quando utilizar a GPU e quando utilizar a CPU. A CPU é a opção correta para tarefas com lógica condicional complexa, dependência entre etapas e baixo grau de paralelismo, como inteligência artificial de jogos, simulação de física e cálculo de rodas. A GPU, por outro lado, é indicada quando se tem a mesma operação a ser aplicada sobre milhões de dados independentes. Além dos gráficos e vídeo, isso inclui o treinamento de redes neurais, que consiste, em essência, em multiplicar matrizes de grandes dimensões repetidas vezes. E é exatamente o tipo de carga de trabalho para a qual a GPU foi projetada. Por esse motivo, a mesma arquitetura utilizada em placas de vídeo é empregada em centros de dados para treinar modelos de inteligência artificial em larga escala. CPU e GPU não são concorrentes, são complementares. A CPU coordena, torna decisões e gerencia o sistema. A CPU executa operações massivamente paralelas com eficiência.